Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo do Maranhão. Este é o meu canal pessoal, pastoral, em que eu trato de 4 linhas, 4 temas aqui, um discipulado um pouco mais focado para quem quer conhecer mais da palavra e é novo convertido, está chegando para o Evangelho. Eu falo sobre casamentos e divórcios no segmento Vinho Novo, ajudar casais que estão em crise, até os que passaram do divórcio, não sabem o que fazer, dá para a gente ajudar, dá para fazer alguma coisa. Eu falo de escatologia, que eu gosto muito também, mas eu amo o livro de Provérbios, né? Ao longo da minha vida, eu tive uma época aqui no ministério em que eu fui dia a dia, né, no Facebook, só tinha Facebook, não tinha na época Instagram, então eu fui todos os dias colocando um devocional no livro de Provérbios, cobri todos os versículos. Se não foi bênção para quem quer que seja, para mim foi uma grande bênção, pude meditar em todos eles, preparar algum conteúdo, escrever, e foi maravilhoso. Então, realmente a sabedoria de Provérbios, ela é muito atual, demais de atual. Você pode ver como os princípios que o Senhor, na sua sabedoria, revela a Salomão, a época áurea, né, a grande época da vida de Salomão, servindo ao Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, rico, próspero, uma vida maravilhosa, mas ele caiu nas próprias ciladas que ele mesmo denunciou nos seus textos, né? Então, aquele excesso de mulheres que ele teve, mulheres pagãs, que não era nunca para ele ter se misturado, que não era para ele ter se contaminado, muito menos casado, ter tido filhos, levou Salomão ao fim da vida, né? Ali em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos, nos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. E o livro de Eclesiastes é um livro amargo de Salomão, colhendo a colheita, né, dos seus erros, das suas decisões equivocadas, e com muito mais peso, porque ele sabia o que ele estava fazendo de errado, porque ele escreveu tantas coisas maravilhosas. E aqui eu vou pegar esse gancho, porque o capítulo 7 de Provérbios, ele é todo dedicado a um alerta acerca da mulher adúltera. E é um grande alerta, é claramente um capítulo focado para a vida dos homens, para os homens prestarem atenção nisso, evitarem, fugirem, lutarem contra, não darem espaço. Mas também faz com que as próprias mulheres, elas percebam que muitas vezes elas podem ser seduzidas, né, e serem envolvidas, porque as mulheres são mais fáceis, em tese, de serem envolvidas emocionalmente no relacionamento fora do casamento. Então aquela mulher, uma delas, ela tinha um marido, e o marido saiu, ela estava agora indo buscar alguém na rua. É uma loucura pensar nessa realidade, mas isso acontecia já naquela época, não tem nada de novo nos nossos dias. Hoje tem mais sofisticação, tem mais mídia, tem mais glamour de fachada e é muito mais escondido as consequências do que vem depois. Então não é nada disso, aquela coisa romântica, maravilhosa, que os filmes de Hollywood mostram, tudo certo, tudo bem, se ninguém ficar sabendo, vamos em frente. Não é assim, acontecem muitas coisas. Mas o que me chama a atenção, esse capítulo, ele tem algo que eu fiquei impactado, como o Senhor, ele é sábio. A sabedoria do Senhor, ela é incompreensível, ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, desde antes da fundação do mundo, muitas coisas ele já sabia, ele já nos conhecia no ventre da nossa mãe, ele sabe o quanto a palavra dele deveria nortear aqueles que querem dizer que são dele, e o quanto desobedecer a palavra tem consequências, mesmo que nem sempre sejam tão rápidas, ou tão imediatas, ou tão perceptíveis, mas ao longo do tempo, ele fala em Isaías: a caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Ele chega a dizer no outro capítulo de Provérbios, acerca da mulher adúltera, que é uma loucura, porque o marido dela vai matar, ele pode ir matar o seu amante. Ele fala: quem é você que entra, né? Você vai entrar na casa da mulher que tem marido, você está louco, né? E isso é verdade, isso é real, é uma tragédia, acontece muito, é um desastre para quem faz isso. Mas aqui, o que ele fala, esse texto para mim ele é extraordinário, porque no capítulo 7, versículo 23, ele fala que esse tipo de relacionamento com uma mulher adúltera, ao longo do tempo, vai se tornar como uma flecha que atravessa o fígado. Que coisa impressionante! Por que não o coração? Por que o fígado? Porque eu fui fazer uma pesquisa e realmente algumas das doenças sexualmente transmissíveis, elas atacam o fígado. Não é impressionante? Então eu vi que elas podem afetar diretamente o fígado, sendo as hepatites virais as mais comuns.
Essas infecções podem causar inflamação, danos crônicos e, se não tratadas, evoluir para doenças graves como cirrose ou câncer de fígado. Então, quando Deus fala, Deus ele não gasta, Deus não joga a palavra fora. Quando ele fala uma flecha que atinge o fígado, ele está falando algo literal, não está usando uma figura de linguagem. Então veja, a hepatite tipo B ela é considerada então uma infecção sexualmente transmissível. Então ela é transmitida por relações sexuais sem preservativo, além de sangue e de mãe para filho. Então ela é uma doença que ela tem esse viés, ela vem através, e não sou eu que estou falando, são órgãos institucionais. A hepatite C, ela pode vir através, embora seja menos frequente pela transmissão sexual, ela pode acontecer. E a hepatite C, embora ainda seja menos frequente, a mais frequente é a B, depois a C, depois a D, então você vai perceber que de alguma maneira afeta o fígado. Não quer dizer que todo mundo que você conhece que tem a doença do fígado está traindo o seu marido, a sua esposa, seu marido, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que sim, aquelas pessoas que têm a doença por uma fatalidade, meu Deus do céu, agora as que vão buscar esse tipo de coisa na sua prática de traição, de adultério, de corrupção. E aí a gente sabe também, o HIV pode gerar esse tipo de situação quando as pessoas têm relacionamento assim. Então o que eu estou querendo trazer para você? Eu quero que você entenda que quando Deus fala não faça alguma coisa, Ele sabe muito bem por que Ele está falando, é para a nossa proteção, é para o nosso bem. Quando Ele fala faça alguma coisa, mesmo que nos seja desagradável aparentemente, o que devemos fazer? Fazer, cumprir, obedecer, porque Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso organismo, Ele sabe as consequências, né, de você se envolver, você não, mas de alguém se envolver com outra pessoa. É claro que nas questões aqui sexuais, eu sei que hoje tem muita sofisticação, há muita proteção, e as pessoas planejam muito quando vão trair alguém ou quando vão se envolver com alguém que não é seu marido, não é sua esposa. Então, o que eu quero colocar é que havia algo que podia acontecer que por muitos anos aconteceu. E aí agora se proteger disso de uma maneira artificial, e está tudo bem, pode não evitar as consequências do que Deus diz que tem consequências. Entenda, você não consegue bypassar Deus, você não consegue sair daquilo que Deus estabelece como juízo para o pecado na vida diária quando transgride a palavra dele. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus, muito mais se você é alguém que se diz crente e tem amantes, tem escapadelas e tem relações fora do seu casamento, muito mais você. Até porque, na verdade, é impressionante como muitos crentes, eles não querem entender a separação do mundo, não querem compreender que nós temos que viver de uma maneira diferente, mesmo que isso custe caro, porque custou caro para Jesus nos alcançar, para Ele. Então não é para a gente ir à igreja e sair de lá e viver tudo igual. Nós temos que ser diferente muito mais ainda fora da igreja, porque é lá que vamos fazer a diferença para levar pessoas a Cristo. As pessoas estão morrendo, Jesus está voltando. Eu falo isso ali na minha playlist Escatologia, se quiser confira lá um pouco. Mas o que eu achei interessante é como naquela época e ao longo da época, por muitos anos, realmente uma relação assim atacava o fígado como uma flecha. Era acertado, alcançado pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, a mim, a nós, todos andarmos nos caminhos do Senhor, para que nada disso faça parte da nossa realidade e nem da nossa vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.